Olá, pessoal. Beleza? Então, pessoal, começando aqui, voltando, né? Só que antes de começar, vou só fazer uma correção, né? Aqui eu comentei dos quartos, né? Eu falei semestre, né? E, na verdade, não é semestre, né? Semestres são só dois, né? Então, seria trimestre, beleza? Então, aí são... O quarto significa trimestre. E eu tinha comentado semestre, né? Então, desculpa aí pelo erro, pessoal, e vamos continuar, beleza? Então, aqui, onde eu falei semestre, nesse trimestre, né? Então, a gente tinha parado aqui no drill down e roll up, né? E o que seria isso, né? O usuário navega através de níveis de dados, indo desde o mais resumido, né? Desde os mais resumidos ali, menos foco, né? Que é o roll up, até os mais detalhados, com mais foco, que é o drill down. Na operação de drill down, os dados menos detalhados são convertidos em dados altamente detalhados, né, ou mais detalhados. Pode ser feito por descendo na hierarquia do conceito, adicionando uma nova dimensão. Então, aqui no nosso cubo de exemplo, né, tem aqui as localizações, tem os itens, né, de veículo, e observe aqui no time, o time que estava como quarter aqui, né, como trimestre, pessoal, trimestre. Ele desceu o nível, ele detalhou mais, né? Então, ali do semestre, ele detalhou por mês. Então, ele desceu o nível. Ele fez um drill down, desceu o nível. Então, você detalhou por mês. Você estava detalhando por semestre e agora você está detalhando por mês. Então, é mais detalhe. Você poderia detalhar pelo que aqui? Por dia, por semana, né? Então, seria mais detalhe ainda, mais detalhado ainda, né? Então, é isso que é o drill down. Você pegar um dado mais consolidado ali, vamos dizer assim, né? Menos detalhado e descendo o nível dele, né? Ah, eu quero ver por ano, beleza. Aí vou fazer um drill down para ver por mês. Depois um drill down para ver por quinzena. Depois por semana. Depois por dia. Então isso vai detalhando, né? O drill down seria isso. Já o roll up é justamente o contrário disso, né? Ele executa a agregação no cubo, pode ser feito subindo a hierarquia ou reduzindo dimensões. Então é justamente o contrário. Eu tenho minha informação aqui por dia, eu quero ver agora por semana, quero ver por mês, quero ver por ano, certo? Então você vai subindo o nível, você vai vendo menos detalhe. Aquela questão que eu comentei lá no comecinho do dashboard, né? Que o conceito dele é ter tudo numa tela, informações, você passa ali o olho e já vê de relance, né? Normalmente são informações mais resumidas, né? E que permite você fazer o drill down ali para descer o nível dela, para você analisar com mais detalhe aquelas informações. Até o que eu comentei, você tem um relatório ali mais de resumido, né? Um dashboard resumido ali, ó, vai ter tudo naquela tela ali, mas só que dali você consegue clicar com o botão direito e expandir algum resultado daquele, né? Para você entender o porquê que deu aquele resultado, né? Por que que gerou aquela informação. Então, você vai ter uma informação ali mais analítica. E naquele momento que eu falei aquilo, era pensando justamente no drill down, né? Que é descer o nível. Então, você ter informações mais detalhadas daquilo, né? Beleza? E um outro conceito bem importante do OLAP, né? A gente está falando de conceitos aqui e técnicas OLAP, é o pivô, né? Que é ali usado para modificar a orientação dimensional de um relatório ou de uma página ali de exibição, né? Também é conhecido como operações de rotação, pois gira a visão atual para obter uma nova visão da representação, né? No subcube obtida após a operação slice,
de slice, a execução da operação de pivô fornece uma visão nova do mesmo, né? Então, o que que ele quis dizer aqui? Ele gira o dado, né? Você pode, por exemplo, transformar linha em coluna, ou coluna em linha. Hoje o dado está aqui em linha. Você pode transformar ele em coluna. Então, ele inverte, né? Onde era linha, transforma em coluna, onde a coluna transforma em linha. Então, isso aí, em alguns casos, é bem útil. E nesse exemplo que ele comentou aqui do nosso cubo, né? Depois da operação de slice, que foi aquele corte aqui, ó. A gente tem o nosso cubo, a gente fez o slice, ele está comentando dessa daqui. Daqui, ele foi feito um pivô. Então, ele transformou o que era aqui, ó, o que era colunas aqui, né? Ele transformou em linha. Ele inverteu isso aqui. Então, ele fez o pivô nisso aqui, ó. Então, o cérebro tem localização aqui, nas linhas, né? E nos itens tem a coluna aqui tem os itens, né? E quando ele fez o pivô, fez o contrário. Os itens foram para a linha e as localizações foram para as colunas. Beleza? Ele fez a rotação aí, né? Então você tem uma nova visão daquele dado. Beleza, pessoal? Até aqui tranquilo? Então aqui a gente vai avançando nas opções aí nos estudos, né, do DW. Então aqui foram operações OLAP, né? Então, essas operações são as mais utilizadas aí. Slice, dice, drill down, roll up, né? E também o pivô. Então aí a gente tendo isso em mente já vai nos ajudar aqui na, na criação do futuro Data Warehouse. Então, quando você for montar um Data Warehouse, quando você for montar as visualizações, você já vai ter isso em mente e já vai pensar nesse sentido para montar as suas visualizações, né? As visualizações ali para o cliente, em cima do nosso DW, né? Do nosso que a gente vai criar, né? E aqui é o desenvolvimento do DW em si. Então, aqui eu vou mostrar algumas abordagens que tem aí no mercado, vamos dizer assim, né? E as mais utilizadas, tal. Então, vamos lá. Desenvolvendo um Data Warehouse. As abordagens de desenvolvimento do Data Warehouse hoje são duas, certo? As duas mais fortes, que tem o modelo do Imon, né? O criador ali dessa abordagem, e do Kimball, né? A abordagem do Imon, o que que ele é, né? Só um parênteses aqui, o Imon hoje ele está muito ligado ao time ali do Databricks, uma ferramenta que integra, né, tanto a parte de engenharia como análise e ciência de dados numa ferramenta só. Quem ainda não conhece o Databricks, é uma boa dica. Fica a dica aí, uma excelente ferramenta. E o Imon hoje está muito forte lá com eles, né? Com o time da Databricks. Então, a abordagem, né? Voltando, o modelo Imon aqui, né? Ele tem uma abordagem EDW, de cima para baixo. Já o Kimball, ele tem uma abordagem mais voltada para o data mart, né? De baixo para cima. O que significa isso daqui? A gente vai ver mais detalhes aqui embaixo. Mais um, o Imon, ele volta, né, em ter, em, como é que se diz? Em pensar um data warehouse geral, corporativo, aquele que a gente comentou aqui, lá no começo. Ele pensa mais nesse sentido, de montar um data warehouse com todos os setores dentro, né, todos relacionados entre si. Esse aqui é o conceito do Imon, e esse aqui é do Kimball, que é o conceito mais dividido em data marts, né? Então, o Data Warehouse e foi idealizado pelo Imon e os Data Marts pelo Kimball. Voltando, né? Então, o EDW aqui, né, que é a abordagem do Imon, que é o do Data Warehouse, é de cima para baixo, né?
Então, é montar um todo, né? E, e já o Kimball é você ir montando por partes, né? Montando data marts ali. E, e a ideia, né, é depois disso, esses data marts, é ir relacionando eles entre si, né? Para depois chegar, vamos dizer assim, depois você criou todos os data marts da empresa, eles relacionados entre si, você monta, você já vai ter o DW, né? O Data Warehouse completo. Já o IMO, ele já quer que monte já o Data Warehouse completo, né? Não ficar montando setorial e depois juntar. Uma forma resumida é esse, né? E qual é o melhor modelo, né? Muita gente me pergunta assim, qual o melhor modelo aí? Você usa, qual você indica a gente utilizar, né? O Imon ou Kimball, né? E eu sempre respondo, o que melhor atende à necessidade do seu negócio. Você pode ser que você use um, pode ser que você use o outro, pode ser que você use, eu não vou dar spoiler aqui, né? Então vamos descer aqui. Eu ia falar que você pode usar misturado, né? Então vamos detalhar mais um pouco aqui. O top-down, né? De cima para baixo, que é o proposto por o Imon, que é montar o Data Warehouse, faz um todo, né? Como eu falei, faz o Data Warehouse todo, então da empresa toda ali, todos os setores. Qual é a vantagem disso, né? A vantagem é que é tudo centralizado e você vai ter uma visão global ali dos dados da sua empresa, né? Vai estar todos os dados ali no Data Warehouse, você pode usar aqueles dados ali para consultar. Então, ele vai estar tudo centralizado, vai estar fácil de você ter uma visão do todo, né? Mas tem as suas desvantagens, que é justamente a implementação lenta e alto risco aí de não dar certo, né? Porque isso vai levar muito tempo, né? Você vai fazer um todo para depois poder mostrar aquilo, né? Entende? Você vai fazer um data warehouse lá, vai primeiro ir na área de vendas, vai lá, colhe os requisitos e depois você vai na área de compras, colhe os requisitos. Depois você vai na área financeira, colhe os requisitos. Depois você vai na área de estoque, colhe os requisitos. E vai em todas as áreas da empresa. E depois de todos esses requisitos escolhidos, você vai ver uma forma de relacionar eles, né, os setores, como eles se relacionam ali dentro da empresa. Então, você vai ter que ter um comitê ali na empresa, né, para ver, ó, o setor de venda vai se relacionar com o de compras como, né? O setor de vendas vai se relacionar com o setor de transporte como. Então, vai ter essa reunião de integração, né? E depois disso, vai começar a montagem do DW, né? Então, vai montar todo o DW como se fosse um bloco, todo de uma vez, né? Então, quando ele terminar, a empresa toda vai estar ali disponível no DW, né, para poder fazer as análises de uma forma global. Mas isso aí leva muito tempo, né? Só o tempo que eu falei aqui vocês já perceberam que isso aí vai levar muito tempo, né? E tem o outro modelo, que é o do Kimball, que a gente também falou aqui, né? Que ele tem abordagem mais ligada à data mart, né? Fazer por setores. Data mart ali setorial, como a gente comentou lá no comecinho. E depois sobe para um todo, né? Então, a gente faz data mart, depois liga esses data marts para gerar um DW maior. Qual é a vantagem disso aí? Implementação e retorno rápido, né? Por exemplo, eu vou começar meu projeto montando um data mart de venda. Então, eu vou só na área de venda, colho os requisitos lá com eles e implemento, conforme eles me pediram. Né? Depois eu vou no setor de compras, colho os requisitos com ele e monto conforme o setor de compras me pediu, o data mart de compra. Então, vai ter dois data marts lá, dois data marts setoriais, né? E qual é a desvantagem? Integração entre as áreas, descentralização, né? Então, aqui eu falei com o time de vendas, aqui eu falei com o time de compras. Só que não teve uma integração entre os dois, né? Então, isso aí, às vezes, se você não pensar já de forma integrada esses dois setores, né? Como na primeira abordagem lá que eu comentei, de uma reunião de alinhamento, né? Entre os setores, para justamente ver isso, né? Ver, ó, como é que o setor de compras se relaciona com o de vendas, entende?
Então, isso é uma desvantagem no modelo aí do Kimball, né, por data marts. Então, é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês hoje essas duas abordagens e a gente continua mostrando mais uma abordagem que também pode ser utilizada nesse sentido, beleza? Então, a gente volta em breve aí, pessoal. Até mais. Próximo.